E aí, meu time Caipora, belezeira com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. O canal que sempre traz para vocês com muita humildade os resultados dos palpites dos nossos vídeos. E também temos muita qualidade em nossos palpites, beleza, galera? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 17 de abril, tá? Tivemos 29 palpites com 20 greens e 9 reds. Um resultado normal para a gente, beleza, galera? Já os resultados dos nossos palpites do dia 18 de abril, tivemos 28 palpites, 16 greens e 6 reds. 6 jogos ainda irão ocorrer, então fiquem atentos e acompanhem a nossa planilha Caipora. O link está no topo dos comentários. Salve nos favoritos do seu navegador, beleza, galera? Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas. E iremos analisar os jogos do dia 19 de abril e utilizaremos a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites então? Mas antes, não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também deixe um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos palpites e também o que vocês acham da estrutura dos nossos vídeos. Beleza, galera? Vamos lá então? Bora pra intro! Bora, meus amigos e amigas caiporas, iniciar nossas análises aqui então. Eu separei o Birkenhead United versus East Coast Bay. Separei essa partida na Northern League da Nova Zelândia com mercado de vitória seca para casa. Verificando o aproveitamento das duas equipes, o Birkenhead tem um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos e o East Coast temos os dados de apenas 5 jogos, ele tem 6% de aproveitamento, não venceu nenhum deles. Verificando em séries, o Birkenhead vem vencendo a 4 partidas e o East Coast vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Birkenhead venceu 4 das últimas 6 partidas e o East Coast não vence nenhuma das partidas, como eu disse. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Heidelberg United versus Moreland City. Separei essa partida na Vitória NPL da Austrália com mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Heidelberg é de 74%. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Moreland City tem 0%. Perdeu todas as partidas. Verificando histórico, foi uma vitória do Moreland City e um empate, e a média de gols é de 1,5. Verificando em séries, o Heidelberg ele tem 5 jogos sem derrotas e o Moreland City perdendo, como eu disse. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em uma das últimas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Newcastle Jets versus Wellington Phoenix. Separei essa partida na Liga da Austrália com mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória tem um pequeno equilíbrio e uma pequena vantagem para o Wellington Phoenix jogando fora de casa, tem 42%. Na forma recente, ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Newcastle tem 44%. No histórico, são 19 vitórias do Newcastle, 6 empates e 25 do Wellington Phoenix. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Wellington Phoenix não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Newcastle, under 4,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Wellington Phoenix contra o Adelaide que foi 3-2. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Para Hills versus Northwestern Metro Stars. Separei essa partida na NPL South Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Metro Stars tem 67% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Para Hills temos dados de apenas 6 partidas e ele tem 33%. Verificando o histórico, são 2 partidas para o Para Hills, 2 empates e 10 vitórias do Metro Stars. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Para Hills vem 5 jogos a 100 empates e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Oakleigh Cannons versus Albion Saints. Separei essa partida com over 2,5 gols na NPL Vitória da Austrália. O Oakleigh tem 77% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Albans tem 28%.
Verificando no histórico, são 4 vitórias do Clegg, 1 empate e 2 vitórias do Albans. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Albans não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Caboturg versus Kapalaba. Separa essa partida na Queensland Premier League da Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Caboturg tem 42% de probabilidade de vitória, 39% de aproveitamento nos últimos 7 jogos, enquanto o Kapalaba ele tem 11% nos últimos 6. Em séries, o Caboturg vem sofrendo gols a 7 jogos e o Kapalaba vem marcando a 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Gold Coast Knights versus Brisbane City. Separa essa partida na Queensland da Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Gold Coast tem 69% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brisbane tem 44%. No histórico, 7 vitórias do Gold Coast, um empate e uma vitória do Brisbane. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Gold Coast vem vencendo a 4 partidas e o Brisbane vem sem empates a 5 e perdeu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Port contra o Chiang Rai United. Separa essa partida na Tailândia, na Thai League, com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Port tem 69% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chiang Rai tem 22%. No histórico, 8 vitórias do Port, 8 empates e 5 vitórias do Chiang Rai. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Port não perde as 5 partidas, porém empatou 4 delas, enquanto o Chiang Rai vem perdendo as 5. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos das duas equipes, temos gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida é o Beltinse versus o Kirka. Separa essa partida na SNL da Eslovênia com mercado de over 2,5 gols. O Beltinse tem 77% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Kirka tem 33%. No histórico, 2 vitórias do Beltinse, 3 empates e 4 do Kirka. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Beltinse vem a 3 jogos vencendo e o Kirka vem sem vitórias nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é o Nasser versus o Al-Fayha. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo na Professional League da Arábia Saudita. O Al-Nassr tem 63% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fayha tem 61%. No histórico, 10 vitórias do Nasser, 4 empates e 1 do Fayha. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Nasser vem a 7 jogos marcando gols e o Fayha também. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente com o Nasser jogando em casa. Últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, eu separei o Elversberg versus o Schalke 04. Separei essa partida na Bundesliga 2 da Alemanha com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 44% para o Elversberg nos últimos 9 jogos. O Schalke tem 61%. No histórico, uma partida disputada com uma vitória de 2-1 do Elversberg. E em séries do Schalke ele não perde as 5 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Nürnberg versus o Paderborn. Separa essa partida na Bundesliga 2 da Alemanha com over 2,5 gols também. A probabilidade de vitória é equilibrada e temos 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Paderborn e o Nürnberg tem 33%. Verificando no histórico, são 8 vitórias do Nürnberg, um empate e uma vitória do Paderborn, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Nürnberg vem sofrendo gols a 5 jogos e o Paderborn vem a 5 jogos marcando gols. Verificando nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Nürnberg, over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Lidköping versus
Galtiod. Separei essa partida com over 2,5 gols na segunda divisão da Suécia. O Lidköping tem 78% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Galtiod tem 17%. No histórico, uma vitória do Lidköping, 8 empates e 11 do Galtiod. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Lidköping vem vencendo a 4 partidas e o Galtiod vem perdendo a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Genoa contra a Lazio. Separa essa partida na Série A da Itália, com o mercado de ambas as equipes receberão um cartão. Por que eu separei esse mercado? Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos um cartão para cada lado na maioria dos jogos. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também vem ocorrendo um cartão para cada lado na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a média de cartões na disciplina das duas equipes, temos acima de 4,5 cartões somando as duas equipes de média. E verificando nosso árbitro, ele aplica 3,6 cartões por partida e cartões amarelos 3,5, beleza, galera? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos ambas as equipes recebendo um cartão cada, beleza, galera? Próxima partida, o Meppen versus Spellen Venhaus. Separei essa partida na Regionalliga Norte da Alemanha com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Meppen tem 87% de probabilidade de vitória jogando em casa e nos últimos 9 jogos ele tem 61% de aproveitamento. O Spellen tem 17%. No histórico, uma partida disputada com uma vitória de 3-0 do Meppen. Em séries, o Meppen vem vencendo a 3 partidas e o Spellen vem sofrendo gols a 10 jogos. No último jogo que eles disputaram, o Meppen venceu o primeiro tempo mesmo jogando fora de casa. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Meppen vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, separei o Wolfsburg versus Schweinfurt. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols na Regionalliga Bayern da Alemanha. O Wolfsburg tem 77% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Schweinfurt tem 33%. No histórico, 6 vitórias do Wolfsburg, um empate e 2 vitórias do Schweinfurt. Verificando a média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Wolfsburg vem marcando gols a 10 jogos. E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei Sandhausen versus Arminia Bielefeld. Separei essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo na terceira liga da Alemanha. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56% para cada equipe. No histórico são 5 vitórias do Sandhausen, 7 empates e 6 do Bielefeld. Verificando a média de gols é de acima de 2 gols. Em série, o Sandhausen vem vencendo a 4 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over goal no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Altay contra o Manisa. Separei essa partida na TFF1 da Turquia com o mercado de over 1,5 gols. O Manisa tem 74% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Altay tem 17%. No histórico, 2 vitórias do Manisa, um empate e uma vitória do Altay. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Altay vem perdendo a 5 jogos e o Manisa vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 partidas disputadas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Tórshavn versus Streymour. Separei essa partida com vitória seca para casa na primeira liga da Ilha de Faroé. O Tórshavn tem 73% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Streymour tem 33%. No histórico, 27 vitórias do Tórshavn, 4 empates e 11 vitórias do Streymour. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Tórshavn vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Tórshavn em 5 das últimas 6 partidas. Na própria casa do Tórshavn, vitória em 5 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, o Tórshavn venceu 5 das últimas 6 partidas que disputou. E o Streymour, ele venceu apenas uma e foi em sua casa. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória a casa, beleza, galera? Próxima partida, separei o Beşiktaş versus Doğan Karagoku. Separei essa partida na Superliga da Turquia com o mercado de over 1,5 gols.
O Besiktas tem 57% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ankara-Gucu tem 44% no histórico, 37 vitórias do Besiktas, 8 empates e 4 do Ankara-Gucu. A média de gols é de acima de 3 gols em séries. O Besiktas vem empatando a 3 partidas e o Ankara-Gucu vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Besiktas, over 1,5 gols em todas as partidas, com over 2,5 gols também. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do Besiktas contra o Galatasaray, que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sturm Graz vs o Rapid Viena. Separa essa partida com over 1,5 gols na Bundesliga da Áustria. O Sturm Graz tem 51% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Rapid Viena tem 72% no histórico, 44 vitórias do Sturm, 3 empates e 48 do Rapid. Verificando a média de gols, é de acima de 2,5. Em séries, o Sturm vem vencendo a 3 partidas e o Rapid vem marcando gols a 5 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Sturm, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6 últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Veles Mostar vs Zvezda. Separa essa partida com o under 4,5 gols na Premier League da Bósnia. O Veles tem 72% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Zvezda tem 22%. No histórico, 4 vitórias do Veles e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Zvezda vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos under 4,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Veles, under 4,5 gols em uma das últimas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ostende versus o SL16. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols na Challenger Pro League da Bélgica. O Ostende tem 69% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O SL16 tem 11% no histórico, uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Ostende. Em séries, o Ostende vem sofrendo gols a 8 jogos e o SL16 vem perdendo as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols para esta partida, beleza? Próxima partida, agora o Magra versus o Alger. Separei under 3,5 gols na Ligue 1 da Argélia. O Alger, jogando fora de casa, tem 51% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Magra tem 33%. No histórico, 2 vitórias do Magra, 2 empates e 6 do Alger. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Alger vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sion contra o Stade Lyonnais. Separa essa partida na Challenger League da Suíça com o mercado de over 1,5 gols. O Sion tem 63% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Stade Lyonnais, ele tem 56%. Verificando o histórico, 4 vitórias do Sion, 1 empate e nenhuma por Lyonnais. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sion vem marcando gols a 6 jogos e nos últimos encontros tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Sion, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Reggiana versus o Cosenza Calcio. Separei essa partida na Série B da Itália com under 3,5 gols. O Reggiana tem 40% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cosenza tem 33%. No histórico, 3 vitórias do Reggiana, 2 empates e 2 do Cosenza. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Cosenza não vence as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Reggiana, under 3,5 gols na única partida disputada e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Tenerife contra o Leganés. Separei essa partida com o mercado de under 1,5 gols no primeiro tempo. Na segunda divisão da Espanha, o Tenerife tem 40% de probabilidade de vitória. Na forma recente, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Leganés tem 61%. No histórico, 9 vitórias do Tenerife, 10 empates e 5 do Leganés. A média de gols é de acima de 1,5.
Verificando em séries, o Leganés vem empatando a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 1,5 gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, também ocorre under meio gol no primeiro tempo em todas as partidas quase. Então para essa partida separei under 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Palermo contra o Parma Calcio. Separei essa partida com over 2,5 gols na Série B da Itália. A probabilidade de vitória está equilibrada. Temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Parma e o Palermo tem 39%. No histórico, 10 vitórias do Parma, 8 empates e 7 do Palermo. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Palermo vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Palermo, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Eintracht Frankfurt versus Augsburg. Separa essa partida na Bundesliga da Alemanha com over 1,5 gols. O Eintracht tem 47% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Augsburg tem 72%. No histórico, 8 vitórias do Eintracht, 8 empates e 9 do Augsburg. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Augsburg vem marcando gols a 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Eintracht, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida de cada equipe que não atingimos over 1,5 gols. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos esse over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Cagliari contra a Juventus. Separei essa partida na Série A da Itália com vitória e empate para fora. A Juventus tem 55% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cagliari também. No histórico, são 31 vitórias da Juventus, 10 empates e 5 do Cagliari. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Cagliari vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para a Juventus em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do próprio Cagliari, temos vitória e empate para a Juventus em 4 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, a Juventus vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Cagliari venceu apenas 3 partidas das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, separei o Oxford United versus Stevenage. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols na Ligue 1 da Inglaterra. O Oxford tem 53% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Stevenage tem 33%. No histórico, 7 vitórias do Oxford, 7 empates e 3 vitórias do Stevenage. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Oxford vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Nice contra o Lorient. Separa essa partida com o under 4,5 gols na Ligue 1 da França. O Nice tem 63% de probabilidade de vitória, 22% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Lorient tem 50%. No histórico, 13 vitórias do Nice, 10 empates e 7 vitórias do Lorient. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Lorient vem sofrendo gols a 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Na casa do Nice, under 4,5 gols também em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Atlético Bilbao versus o Granada. Separei essa partida com over 1,5 gols na Liga da Espanha. O Bilbao tem 75% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Granada tem 28%. No histórico, 8 vitórias do Bilbao, 5 empates e 8 do Granada. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Granada vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bilbao, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, St. Jarnan versus Valur Reykjavik. Separa essa partida na Primeira Liga da Islândia com o mercado de over 1,5 gols. O Valur tem 42% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o St. Jarnan tem 33%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Valur, 3 empates e 3 do St. Jarnan. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o St. Jarnan vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas.
na casa do Sanjarna, over 1,5 gols em todas as partidas nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Série B, vamos iniciar o campeonato da Divisão B do Brasil. Separamos o Botafogo contra o América. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O América tem 43% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botafogo de São Paulo tem 39%. No histórico são uma vitória para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de abaixo de 2 gols. Em série do Botafogo vem sofrendo gols a 9 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do América em 3 das últimas 4 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o América vem vencendo e empatando a maioria das partidas, e o Botafogo venceu 3 das últimas 6 partidas. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Grêmio Novo Horizontino contra o CRB. Separei essa partida com o mercado de handicap mais 2 para fora. O Novo Horizontino tem 54% de probabilidade de vitória. Na forma recente, temos 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o CRB e o Novo Horizontino tem 61%. No histórico, são 3 vitórias do CRB e uma do Novo Horizontino, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o CRB vem vencendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, o CRB perdeu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o CRB ele não perde com 2 ou mais gols de diferença em nenhuma das partidas, e o Novo Horizontino também não vence a maioria das partidas com 2 ou mais gols de diferença. Venceu apenas uma contra a Portuguesa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida e última, o Operário contra o Avaí. Separei essa partida com o under 3,5 gols. O Operário tem 41% de probabilidade de vitória e ambas as equipes têm 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 2 vitórias do Avaí, um empate e uma vitória do Operário. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Operário vem 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e muito obrigado por serem fiéis às nossas análises. Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, galera, trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Sanjarna vs Valur Reykjavik. Separei over 1,5 gols para Sion contra o Stade Nionnais. Over 1,5 gol no primeiro tempo para Al Nassr contra o Al-Feia. Separei over 1,5 gols para Al Ahly Saud vs Al Hilal Saud. Under 3,5 gols para Magra contra o Alger. Over 2,5 gols para Para-Rios versus Northwestern Metro Stars. Separei over 1,5 gols para Athletic Bilbao versus Granada. Under 1,5 gols no primeiro tempo para Tenerife contra o Leganés. Separei ambas as equipes receberão um cartão em Genoa contra o Lazio. Separei vitória e empate para fora em Cagliari contra a Juventus. Over 1,5 gols para Nürnberg versus Paderborn. E por último, under 4,5 gols em Vélez Mostar contra Civitezda. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!